Bom dia, Romano. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos começar mais uma aula. Hoje, pessoal, nós vamos continuar fazendo nosso estudo sobre as questões do Enem, né? A gente está, na semana passada, a gente iniciou alguns estudos aí sobre a correção da prova do Enem, né? Da última prova de 2019. Nós chegamos a corrigir, acredito que 5 questões, né? E hoje a gente vai continuar essa correção, tá bom? A gente vai continuar a correção, vou mostrar para vocês aqui. Só um minuto. Pronto. Hoje a gente vai continuar a nossa correção. A gente parou na 11ª questão, né? Que inclusive eu deixei para vocês responderem em casa, né, gente? Deixei para vocês responderem em casa. Não sei se vocês chegaram a fazer. Qual foi a questão? Não, paramos na 12ª. Foi. Paramos na 12ª questão. Então, vamos lá, vamos realizar a leitura e vamos responder para finalizarmos aqui esse nosso resumo, né? Essa é a nossa correção sobre o Enem. Lembrando que a maioria das questões aqui, pessoal, do Enem são focadas em interpretação textual. Tá? Então, o foco vai ser em interpretação textual, tá bom? Questões de gramática, literatura caem muito também, mas a maior parte é interpretação textual. Eu acredito que eu posso dizer que 50% é interpretação textual, 25% de literatura e 25% de gramática. A maior parte você vai ver textos e você vai ter que melhorar a sua leitura, tá bom? A leitura é que vai fazer a diferença na prova do Enem, tá bom? Leiam bastante, e isso vai ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá. 12ª questão. Em suas produções, nem o olho nem o ouvido são capazes de encontrar um ponto fixo no qual se concentrarem. O espectador das peças de Foreman é bombardeado por uma multiplicidade de eventos visuais e auditivos. No nível visual, há contínuas mudanças de forma geométrica do palco, mesmo dentro de um ato. A iluminação também muda continuamente. Suas transformações podem ocorrer com lentidão ou rapidez e podem afetar o palco e a plateia. Os espectadores podem, de súbito, se ver banhados de luz quando os canhões são voltados para eles sem aviso. Quanto ao som, tudo é gravado. Buzinas de carros, sirenes, apitos, trechos de jazz, bem como o próprio diálogo. O roteiro é fragmentado, composto de duas frases curtas, aforísticas desconectadas. Cultura pós-moderna, introdução às teorias do contemporâneo. Esse daí, pessoal, esse texto aí parece ser de forma, como se fosse um roteiro, uma descrição de uma peça teatral, né? Quando a gente analisa as características, as palavras usadas, a gente vê que ele faz como se fosse um resumo de uma peça teatral, né? Descrevendo as características dessa peça, né? O que é que provoca no espectador, etc. Né? Então vamos lá. Vamos ler agora, lembrando, pessoal, aquela regra que eu falei para vocês no começo, tá? Eu falo lá no começo da aula, quando a gente começou esse resumo do Enem, que o ideal é que vocês primeiro leiam um enunciado. Primeiro vocês leiam isso aqui, ó. Isso aí. O ideal é que vocês leiam primeiro isso aí, que é o que está pedindo, é a parte que pede o que é que vocês têm que fazer, tá? Então, não adianta você fazer a leitura completa do texto e depois ler o enunciado. Não faz sentido. Você primeiro tem que ler o enunciado para saber o que é que você vai buscar no texto. Às vezes o enunciado diz já qual parte o autor se refere a isso. Aí você já vai ler o texto buscando aquilo, buscando aquela informação que é solicitada no enunciado. Se você não lê o enunciado, certamente você vai perder tempo. A gente sabe que o problema da prova do Enem não é que são muitas questões, é que são muitas questões em pouco tempo. Esse é o problema principal. Você precisa aprender a centralizar o seu tempo, você precisa aprender a entender e gerenciar o seu tempo. Tá bom? Se você não tiver um gerenciamento de tempo legal, a probabilidade de você conseguir tirar uma nota boa é baixa. Então, você precisa trabalhar
esse gerenciamento de tempo. A leitura, você tem que estar atento, não pode ficar lendo muitas vezes para não perder tempo, tá bom? É tudo uma questão de tempo, é tudo uma questão de como você interpreta. Então, professor, como é que eu posso melhorar isso? Você vai trabalhar a interpretação textual. Quanto mais você lê, mais facilidade você vai ter de ler e compreender, ao invés de apenas ler, né? Tem uma diferença entre ler e compreender, interpretar. Muita gente acha que ler é interpretar. Não, eu posso muito bem pegar qualquer livro, um livro, por exemplo, de ciência, e lê-lo, tá? Eu posso muito bem fazer isso. Mas qual é a diferença entre eu lê-lo e, é, e eu analisá-lo? Qual é a diferença? Muita diferença, né? Interpretá-lo. Ao ler, eu só apenas leio as palavras. Não estou entendendo o que está ali. É igual quando vocês leem inglês, vocês podem ler inglês, mas vocês não entendem. Vocês não interpretam. Então é a mesma coisa. A gente tem que ler visando interpretar. Tá bom? Vamos lá. Então, a descrição que referencia o teatro ontológico histérico do dramaturgo estadunidense Richard Foreman representa uma forma de fazer teatro marcada pela. Vamos lá. A descrição que fala, no caso da descrição, tudo isso aqui, né? Isso aqui é uma descrição do teatro, da peça teatral ontológico histérico. Teatro ontológico histérico do dramaturgo, ou seja, ele trabalha com isso, né? Americano Richard Foreman. Representa uma forma de fazer teatro marcada pela. Ou seja, o enunciado está pedindo que a gente veja essa parte aqui, o que a gente presta atenção nisso aqui, ó. Que tipo de forma teatral marcada representa? Que tipo de essa descrição aqui representa que tipo de forma teatral, né? Que foi marcada pelo quê? Aí a gente tem a letra A, subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral, visão idealizada do mundo na construção de uma narrativa onírica, representação da vida real aproximando-se de uma verdade histórica, adaptação aos novos valores da burguesia frequentadora de espaços teatrais, valorização espetacular do ideal humano, retomando o princípio do classicismo grego. Então, a descrição que referencia o teatro ontológico histérico, dramaturgo, Bormann, representa uma forma de fazer teatro marcada pela, ou seja, qual foi a característica as características que marcaram essa peça teatral? Será que foi a subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral? Vamos ver. Em suas produções, nem o olho nem o ouvido são capazes de encontrar um ponto fixo no qual se concentrar. Ok. Será que é uma subversão aos elementos tradicionais da narrativa teatral? O que seria essa subversão? Ou seja, seria como se fosse o oposto das características do teatro. Né? Nesse caso aí, o que ele quis dizer é que esse teatro, essa peça teatral foi marcada por características diferentes do que a gente já está acostumado a ver em um teatro. No caso aqui seria o quê? A impossibilidade de encontrar um ponto fixo no qual se concentrar, o bombardeamento de eventos visuais auditivos, as mudanças geométricas do palco, isso aí talvez são coisas que a gente encontra, né, em outras peças teatrais, né? O que vocês acham? Será que a gente encontra isso aí em outras peças? Eu acho que sim, né? Às vezes a gente vê uma peça teatral e também tem essas multiplicidades de eventos, né? De coisas visuais. Tá bom. Letra B. Visão idealizada do mundo na construção de uma narrativa onírica. Visão idealizada do mundo na construção de uma narrativa onírica. Ou seja, uma visão idealizada, né? Uma coisa formada do mundo na construção de uma narrativa onírica. E aí, será que é esse daí? Letra C.
Representação da vida real aproximando-se de uma verdade histórica. Não sei. Adaptação aos novos valores da burguesia frequentadora de espaços teatrais. Não sei, vamos ver. Valorização espetacular do ideal humano retomando o princípio do classicismo grego. Não sei, vamos ver. Vamos lá, pessoal. Vamos começar na letra E. Valorização espetacular do ideal humano retomando o princípio do classicismo grego. Não, pessoal, porque aqui não está valorizando o ideal humano em nenhum ponto, tá? Ó, você lê o texto. Não tem nada falando aqui sobre a valorização do ideal humano, tá? Não tem nada falando sobre isso aqui. Adaptação aos novos valores da burguesia frequentadora de espaços teatrais. Essa aqui, para vocês entenderem, pessoal, vocês vão ter que talvez até estudar um pouco de história. É por isso que algumas pessoas se prejudicam na prova do Enem porque acham que é só português, quando na verdade não é apenas português, gente. A prova do Enem é composta de várias outras matérias. Português, história, sociologia, filosofia. Tudo isso vai ser, mesmo, professor, mas tem a prova de filosofia já, eu sei, pessoal. Mas mesmo na prova de português, vocês vão encontrar esse tipo de pergunta que tenha relação com alguma outra matéria, com alguma outra disciplina, tá bom? Sim, então, contava, né, da letra D. A adaptação aos novos valores da burguesia frequentadora de espaços teatrais. Aqui, nesse caso, ele está falando que esse novo roteiro, essa nova forma de fazer teatro foi adaptada à forma como a burguesia frequentava o teatro, ou seja, ele está fazendo uma referência de que a burguesia gostava de coisas desse tipo, né? Teatros mais agitados, com mais luz, com mais, sabe? Só que aí, como eu falei, a gente tem que ter um pouco de história para compreender isso daí. Será que a burguesia era assim? Não, não pelo que eu me lembro. Pelo que eu me lembro, a burguesia não era assim. Né? Então, o conhecimento histórico aí ele vai pesar muito nas questões. Letra B. Visão. Letra C, perdão. Representação da vida real aproximando-se de uma verdade histórica. Eu acho que isso aí não, pessoal. Por quê? Ele não está falando de uma representação do cotidiano, tá? Não está falando. Aproximando-se de uma verdade histórica. Que verdade histórica? Isso aí a gente não precisa nem ler, a gente já vê que não tem nenhuma referência, nem com verdade histórica, nem com questões históricas, nem com questões de representações, tá bom? Visão idealizada do mundo na construção de uma narrativa onírica. Visão idealizada do mundo na construção da narrativa onírica. Não, pessoal, visão idealizada do mundo na construção de uma narrativa onírica. Não, também não acho que seja isso aí. Porque aqui, como a gente está vendo, ele não está falando. Esse aqui, pessoal, é apenas uma descrição, tá? Então, esse teatro aqui não foi marcado por uma visão idealizada. Não, não fala nada sobre idealização humana, não fala nada sobre novos padrões, não. Tá? Letra A, subversões, elementos tradicionais de narrativa teatral. Essa é a alternativa que nos resta, tá bom? Apesar do que eu falei no começo, do que normalmente a gente encontra esse teatro, né? Mas tem outras características aqui que não, tá bom? Questão do som, tudo ser gravado, a buzina de carro, as sirenes, apitos, os trechos, o próprio diálogo mesmo, né? Sendo gravado, normalmente o diálogo no teatro ele não é gravado, ele é ao vivo, né? Entre as duas pessoas que estão dialogando. E o roteiro que é composto de frases curtas, aforísticas, desconectadas. Normalmente, no teatro, as falas elas têm que ter relação uma com a outra, tem que ter uma ligação. Então, aí, né, uma conexão. Aí, nesse caso aí é o oposto, não tem conexão e as palavras estão desconexas, ou seja, não tem relação uma com a outra, certo? E aqui também, né, os canhões de luz se direcionam para o palco, para a plateia, na verdade, para a plateia. Mas normalmente a gente vê que não, nos teatros normais não tem isso, né?
de destacar a plateia, destacam mais o palco, né? A maioria das vezes o palco é sempre destacado. Então, nesse caso, a gente vê que tem algumas características que, de fato, não apresentam-se num diálogo, num teatro normal. Então, a resposta aqui seria a letra A, subversão dos elementos tradicionais da narrativa teatral. Questão 13, 13ª questão. Vamos lá. Vou fazer a leitura aqui. A mídia divulga a exaustão um padrão corporal determinado. Padrão único, branco, jovem, musculoso, e especialmente no caso do corpo feminino, magro. Pesquisas apontam para o fato de que esse padrão de beleza divulgado se aplica apenas de 5 a 8% da população mundial. Especialmente no Brasil, onde a diversidade é uma característica marcante, a mídia, no geral, acaba por mostrar seu desprezo pela riqueza de tipos de raças, pela própria mestiçagem, insistindo no padrão único de beleza, tanto para mulheres quanto para homens. Então aí a gente já vê que está mencionando algumas coisas aí, né? Uma delas é sobre a questão da mídia, o padrão de beleza, né? E aqui, como sempre, vamos ler a legenda, né? A educação física e o adolescente, a imagem corporal e a estética da transformação na mídia impressa. Isso aqui, eu acho que essa legenda aqui já vai dizer a resposta toda para a gente, né? Vamos ver. Em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, compreende-se que essa população, ou seja, em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, padrão de corpo de brasileiro, compreende-se que esta população é caracterizada pela sua rica diversidade, é composta na maioria por pessoas brancas e magras, tem padrão de beleza idêntico aos demais países, está devidamente representada na grande mídia, possui em sua maioria mulheres ou pretas. Então, em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, ou seja, o padrão de corpo do brasileiro. Vamos ver a resposta. A mídia divulga a exaustão, um padrão corporal determinado, padrão único. Jovem. Uhum. Pronto. Em relação aos aspectos do padrão corporal dos brasileiros, gente, letra C e letra B e letra D certamente não tem nada a ver. Esses aqui você pode analisar. Eu acredito que a correta seria a letra A. Essa aí tá bem, na verdade, tá até fácil, tá, gente? Tá até fácil, porque aqui a pergunta está enfatizando a padrão corporal brasileiro. Letra C diz, está devidamente representada na grande mídia? Claro que não, pessoal. Se está devidamente, ou seja, apropriadamente, não é. Porque a mídia não, na verdade, representa o padrão corporal brasileiro. Qual é o padrão corporal brasileiro? É normalmente negros, né? Porque somos descendentes de índios. Normalmente a gente tem um rosto mais, posso dizer assim, mais achatado, né? Então, tudo isso aí, o cabelo mais crespo, né? Tudo isso aí são descendentes de índios. Por quê? Nós, na verdade, temos essas características porque fomos seus descendentes, né? Então, a mídia não representa nem um pouco o padrão corporal brasileiro, nem um pouco. Muito pelo contrário, eles colocam exatamente o oposto: brancos, cabelos lisos, etc. Então, letra C, completamente errada. Letra B, possui em sua maioria mulheres obesas, nem fala sobre isso no texto.
sobre mulher obesa. Nem fala sobre isso. Não. Vamos lá ler para a gente tirar dúvida, né? Caso tenha, né? A mesma- Então, não fala aqui sobre a questão da obesidade, tá? Então, esse daí também a gente pode eliminar. Não faz sentido. Tem padrão de beleza idêntico aos demais países? Isso aí também eu acredito que não. Vamos ver por quê. Não. Não se aplica. Aqui está dizendo que esse padrão de beleza divulgado se aplica apenas em 5 a 8% da população mundial, principalmente no Brasil, onde a diversidade é uma característica marcante. Então, não. Só essa palavra aí, substantivo diversidade, já descredibiliza essa resposta. A resposta correta seria a letra A. É caracterizada pela sua rica diversidade, tá? Ou seja, o aspecto do padrão corporal brasileiro é a diversidade, tá bom? A diversidade é o que marca nossa sociedade, nosso país, né? Nós temos uma diversidade, nós realmente temos diversidade aqui, porque nós temos todos os tipos de pessoas aqui. Apesar de sermos descendentes de índios, nós temos pessoas que são brancas, temos pessoas que são pardas, albinas, negros, temos pessoas de olhos azuis, claros, verdes, brancos, branco não, né? Né? Todo tipo de característica diferente a gente tem. Então, o Brasil ele é marcado pela diversidade. É um povo diversificado demais. Isso é verdade. É uma riqueza cultural que nós temos e carregamos no nosso sangue. Ok, vamos lá. Então, muito bem, pessoal. Essas duas aqui foi suficiente, tá? Eu vou finalizar até a questão. Deixa eu ver. Até a questão 20. Eu vejo até a questão 20, tá? A 20ª questão, nós finalizamos o nosso assunto, já vai ser suficiente aí, acho que já vocês já conseguiram pegar aí algumas dicas para poder fazer o Enem. Desejo todo tipo de sorte para vocês. Nas próximas aulas nós vamos continuar o nosso estudo. Não vamos ver, próxima aula não vamos ver alguma coisa sobre Enem, tá? Vamos focar em algumas outras atividades aí, beleza? Vamos continuar o assunto do livro, mas eu peço, pessoal, que revejam tudo o que a gente viu aqui no Enem, porque é muito importante para vocês. E essas provas aqui, elas seguem o mesmo modelo. Não sei se vocês já perceberam isso. As provas do Enem, elas têm o mesmo modelo, tá? Não as mesmas perguntas, claro que não. Não as mesmas ordens de resposta, obviamente que não. O mesmo modelo no sentido de que elas têm o mesmo tipo de perguntas e de respostas, tá? A maioria são sobre interpretação textual, a maioria destaca algumas palavras específicas que basicamente dão a resposta para você. E muita gente erra por não prestar atenção nessas pequenas palavras que fazem toda a diferença no texto. Então, vocês têm que se ligar nisso aí, gente. Tem que se ligar nessas pequenas palavras. Não deixe passar nada despercebido. Sigam essas dicas aí. Sempre leiam o enunciado primeiro. Depois vocês leem o texto, porque você já tem que ler o texto sabendo o que você quer. Tá bom? Você não pode simplesmente ler o texto por ler e depois ir para o enunciado. Não, isso já é uma estratégia deles, porque eles querem que vocês percam tempo lendo o texto para depois ir para o enunciado. Mas não, vocês têm que ler o enunciado primeiro e depois vocês passam para o texto, tá bom? Leiam primeiro o enunciado, depois vocês veem o texto, porque é o enunciado que vai dizer o que é que vocês devem fazer, tá bom? Eu vejo muita gente perder tempo nisso daí. Outra dica também que eu mencionei foi a dica de ler sempre as legendas, tanto do texto quanto das imagens, né, que vão aparecer aí para vocês. Leiam sempre isso, porque isso é uma pequena resposta
que pode dar para você. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui que a gente leu, cultura pós-moderna. Pós-moderna. Então, quem estudou a cultura pós-moderna sabe quais são as características dessa cultura. E isso vai ajudá-lo a interpretar o texto. Isso vai ajudar também nas respostas, porque se a pessoa sabe que esse texto aqui é sobre a cultura pós-moderna, que tem relação com a cultura pós-moderna, então ele vai ter que considerar as características da cultura pós-moderna, tá bom? Então isso ajuda muito, gente. Isso ajuda demais, tá? Você olhar, ler a legenda, isso ajuda muito. Tem muita gente que não sabe disso, mas ajuda demais, tá bom? E lembrando também a questão de que vocês vão ter conteúdo de outras matérias, história. Na parte de linguagens, é bom vocês estudarem sempre história, sociologia e filosofia. Sempre. Porque sempre vai ter questões que vão entrar nesse viés. E vocês vão ter que estar preparados para lidar com essa situação, né, gente? Tem que estar preparado. Não pode só ficar estudando português, né? Tem que estar preparado. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Na próxima aula, vamos continuar com alguns assuntos do livro e veremos até a 20ª questão para finalizarmos, para que vocês tenham uma ótima prova do Enem ano que vem, tá bom? Como é o último ano de vocês, né, no ensino fundamental 2, vocês já têm que estar preparados para começar o mundo do vestibular, né, que é a partir do primeiro ano. Então, fiquem com Deus, pessoal, foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Vejo vocês na próxima aula, na semana que vem. Tenham uma boa semana, descansem bem muito. Se qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição de vocês lá no Class App, né? Podem perguntar lá, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou ajudar vocês aí, tá bom? Podem me chamar por lá. Então, foi isso, até a próxima aula. Tenham um bom descanso. Tchau, gente.